Você já ganhou ou ganha menos que a sua mulher? Eu não tô falando de um pouquinho a menos, não. Eu tô falando de dela ganhar o dobro. Quando eu casei com a Samara, a gente não tinha nada. A gente alugava uma casinha em São José dos Pinhais. A gente praticamente dividia um prato de comida. Era tipo, vendia o almoço pra comprar a janta. Ela dizia que a gente tava junto. Aí ela foi promovida no trabalho dela, no aeroporto, e começou a ganhar o dobro do meu salário de professor. E eu achava que a gente ia crescer junto. Engano meu. Ela cresceu sozinha. E eu virei o fracassado para ela. Ela vivia ameaçando o divórcio. Toda briga terminava com isso. Até que uma hora eu cansei. Falei, tá bom, aceitei o divórcio. Quer saber o que aconteceu quando eu disse sim pro divórcio? Eu vou te contar. O meu nome é Augusto. Eu tenho 44 anos. Eu moro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Eu acho que você já ouviu falar. Eu sou professor de história há 20 anos. Eu dou aula num colégio estadual e dou umas aulas particulares também, às vezes, para complementar. Se você está assistindo esse vídeo agora, comenta aqui de onde que você está assistindo, de onde que você é. Que cidade, qual país. Isso vai me ajudar a saber se tem mais gente passando pelo que eu passei. Bom, vamos lá, vou começar do início. Quando eu conheci a Samara, eu tinha 34 anos, ela 31. Ela trabalhava num quiosque do aeroporto Afonso Pena. Era uma loja de conveniência. Naquela época, eu dava aula num colégio perto do centro ali de São José dos Pinhais. Eu pegava ônibus ali na região do aeroporto para ir para a faculdade, onde que eu dava aula à noite. A gente se via no ponto. Aí começou a conversar, sabe? Aí depois a gente começou a sair. Em 6 meses, a gente estava morando junto. Foi rápido. No começo, a gente não tinha nada. A gente alugou uma casinha pequena, ali perto do centro mesmo. E era um quarto, uma cozinha, mal cabia nós dois, um fogão de 2 bocas e uma geladeira que estava vazia direto. No fim do mês, depois de pagar o aluguel, a conta de luz, o que era necessário, quase não sobrava nada. Mas a gente dava um jeito. De vez em quando até dividia um prato no jantar. Ela ria quando eu dizia que ia fazer macarrão com salsicha pela 3ª vez na semana. Aí a gente comprava cerveja de garrafa retornável, que porque era mais barato, né? E ela sempre falava a mesma coisa. A gente tá junto, Augusto. Enquanto for nós dois, tá tudo certo. E eu acreditava, claro. A Samara sempre foi esforçada. Ela não tinha estudo igual eu, mas ela corria atrás. Ela fazia hora extra no quiosque, cobria folga de colega e nunca reclamava. Eu vivia falando pra ela que um dia ia aparecer uma chance melhor. E apareceu. Ela conseguiu uma vaga de assistente administrativo numa companhia aérea no aeroporto Afonso Pena. Não era nada fantástico, sabe, no começo. O salário dela era um pouco melhor que no quiosque. Só que tinha um plano de carreira e isso chamou a atenção dela. Eu lembro quando ela voltou para casa, com aquela carta da oferta do trabalho na mão, quase chorando de felicidade. Abracei ela na porta da nossa casinha e falei que ela merecia cada centavo do aumento dela. E merecia mesmo. Nos 2 primeiros anos, a nossa vida foi melhorando, sabe? A gente saiu da casinha e fomos para um apartamento de 2 quartos, num bairro muito bom em São José dos Pinhais. Não era nada de outro mundo, mas tinha varanda, garagem, coisa que a gente nem tinha antes. E eu continuei dando minhas aulas, e ela continuou no trabalho dela, subindo na empresa. Aos poucos, ela foi virando supervisora, depois coordenadora de operações. Aí o salário dela se igualou com o meu. No começo, não era por muito. Na verdade, nem igualou, começou já a passar o meu. E no começo não passou muito, sabe? Não passou tanto, passou um pouquinho, sabe? Não incomodou ela nem eu, não ficou nada estranho. Mas daí veio uma promoção de verdade. Ela ia virar supervisora de operações de solo da Latam. Lá no Afonso Pena mesmo. Bom, na prática, o que é isso? Ela coordenava as equipes do check-in, embarque e desembarque da rampa. Era um cargo de muita responsabilidade. E qualquer atraso numa decolagem podia cair no colo dela. Mas o salário também tinha a mesma proporção, saltou de uma vez. De repente, ela já estava ganhando quase o dobro do que eu ganhava. No dia que ela me contou, fiquei orgulhoso pra caramba. A gente abriu uma cerveja, brindamos. Falei que ela tinha construído isso com as próprias mãos. Ela sorriu, me deu um beijo e disse que nada daquilo teria sentido sem mim. E, sinceramente, eu guardo esse dia na memória, porque foi o último dia que ela me olhou como se a gente ainda fosse parceiro. Nos primeiros meses, depois da promoção, não mudou nada. Ela viajava muito por causa do trabalho. São Paulo, Brasília, Recife, era reunião, treinamento, evento,
Eu ficava em casa, dava minhas aulas, cuidava das coisas, pra mim tudo normal. Ela sempre muito dedicada, trabalhando duro, e eu apoiando ela. Só que daí o tom das conversas foi mudando um pouco. Começou com um comentário solto numa noite de sexta. Ela tinha chegado de uma viagem, abriu a mala no meio da sala. Eu tava preparando a janta. E daí ela olhou pra mim assim, do nada, e falou: "Você sabia que eu pago quase tudo aqui agora, né?" Eu estranhei, achei muito estranho. Falei: "Mas tá cansada, né?" Achei que era só cansaço mesmo. Eu respondi que a gente sempre dividia as contas proporcionalmente, que eu pagava o que era minha responsabilidade. Ela não respondeu, virou as costas e foi pro banho. Eu não entendi por que ela chegou nesse assunto. Na semana seguinte, teve outro. A gente estava vendo TV, ali no sofá, na sala. Eu comentei de um projeto que eu estava fazendo com os alunos da oitava série. Aí ela tirou o olho da tela e falou assim, com um sorrisinho de canto de boca: "Que bom que você ainda tem energia para isso com esse salarinho que você recebe." Eu fiquei quieto. Eu nem sabia o que responder. Deu vontade de responder, mas eu sempre fui muito controlado, sabe? Você é professor e você ouve muita coisa na sala de aula. Aluno te ameaçando, fazendo deboche. Aí você aprende a ignorar algumas coisas, sabe? Para evitar escalar conflitos. Aí depois começaram as piadinhas. No café da manhã, no jantar. Aí no sábado de manhã, a gente sentava para planejar toda semana. Sábado a gente fazia nosso cronograma da semana. Aí ela falou assim: "Você tem sorte de eu estar ganhando dinheiro de verdade agora. Relaxa, Augusto, eu seguro essa casa." Ela ria. Eu forçava uma risadinha, sabe? Mas algo dentro de mim não estava rindo, não. O problema nunca foi meu salário. Eu ganhava bem. Todo mundo sabe que um professor do estado, 20 anos de casa, ainda fazia aulas particulares às vezes à noite. Dá para viver tranquilo. Tranquilo assim, na medida do possível, né? Eu pagava minhas contas, conseguia guardar um dinheiro, não tinha dívidas, um cartão com limite bom. Só que essa Mara, ela tinha decolado de um jeito que nenhum de nós imaginava. O salário lá na Latam, ele veio com bônus, participação de lucro, vale combustível, um plano de saúde top, uma Unimed top. E tinha viagens que ela recebia de bônus para todo canto pela empresa, pela Latam. O que era um bom padrão de vida virou um patamar assim completamente diferente. Aquela casinha virou um apartamento com 2 vagas na garagem. O ninho que a gente tinha quitado agora virou uma Equinox 0 km. E eu continuei sendo o mesmo professor que ela escolheu lá no começo. Só que agora isso não bastava mais para ela. Um dia as piadas não vieram com risadas. A gente estava na cozinha. Eu estava lavando a louça, ela mexendo no celular, sentada na mesa. Do nada, ela levantou, colocou as mãos na bancada assim e falou olhando nos meus olhos: "Você sabe que você é quase um peso morto agora, né?" Eu até perdi o ar. A minha mão parou assim, debaixo da torneira. Eu tava com a esponja na mão, olhei pra ela e disse que aquilo era chato de ouvir. E ela nem ligou. Ela falou assim: "Ah, desculpa, é que eu tô sendo honesta. Alguém tem que falar a verdade, né?" Daquele dia em diante, aí tudo piorou. Parece que ali foi a virada de chave. Ah, virada de chave, desculpa. Ela começou a reparar em tudo. Na minha roupa. "Nossa, você usa essa camisa ainda? Parece que você não se cuida." Aí reclamava do meu jeito de falar, que eu usava palavras erradas. Reclamava do que eu comia. "Nossa, vai comer isso de novo? Não é à toa que você tá sempre cansado." Até o jeito que eu respirava incomodava. Se eu suspirava depois de um dia longo, ela virava e falava: "O que você tem pra reclamar? Vai reclamar de novo? Você não faz nem metade do que eu faço." Aí eu comecei a ficar meio quieto, sabe? Dentro de casa. Meio, não vou falar reprimido, mas parecia isso. Ela passou a me comparar com o marido das colegas do aeroporto. Chegava do trabalho e falava assim: "Sabe quanto que o marido da Luciana ganha? Ele trabalha com o mercado financeiro. Tem um carro novo." A gente também tinha, né? Claro, não sei de onde ela tirou isso. E ela falou que eles levavam a família pra Disney todo ano. Tinha acabado de ir no mês passado. E você? Eu tentava me defender, sabe? Eu, besta. Dizia que eu amava o que eu fazia, que ser professor era a minha escolha, que sempre fui assim. Aí ela retrucava: "Pois é, quando a gente era jovem, bobo, isso até era bonitinho. Agora a gente precisava de alguém de verdade, um parceiro de verdade." E essa palavra verdade toda hora voltava, como se eu fosse uma versão falsa de um homem. As ameaças de divórcio começaram a vir devagar. Ela soltava igual quando alguém comenta sobre o tempo: "Ah, talvez a gente devesse só se divorciar, sabe?"
Ela falava. Eu ficava quieto. Falava, nossa, pra que isso, né? E ela percebia. Aí na outra semana ela repetia. Sabe, às vezes eu achava que eu tinha que conhecer alguém do meu nível. Você nunca ia sobreviver sem mim, sabe? Ia voltar pra aquela casinha. E ela usava isso, parece, como arma. Toda vez que a gente discutia, ela vinha e falava de divórcio. E jogava na minha cara. E eu ficava quieto. Acho que fiquei quieto demais, sabe? Porque no fundo, eu tava começando a acreditar que ela talvez tivesse razão. Talvez eu fosse um peso morto mesmo. Talvez ela merecesse mais. Talvez eu não conseguiria viver uma vida boa sem ela. Aí foi nesse período que eu percebi que algo mudou, sabe, nas viagens dela. No começo, quando ela viajava, ela ligava toda noite. Ela contava como que foi o dia, perguntava como foi o meu, falava que estava com saudade. Depois começou a falar menos, ligações curtas, aí só mensagem de texto, só um boa noite. Parecia nem amigos falam assim. Ela voltava das viagens, um cheiro, perfume diferente, sabe? Ela sempre usou um perfume sempre o mesmo perfume praticamente. Mas de repente ela mudou, um perfume diferente. E não era o perfume dela que eu conhecia bem. Parecia um cheiro, sabe aquele cheiro de sabonete de hotel, ambiente fechado, sabe, coisa de acho que cheiro de quem viaja muito pra fora. Mas eu achava estranho isso daí. Cheiro de banho tomado. Sempre que chegava em casa parecia que tinha tomado banho. Aí ela começou a esconder o celular. Antes estava em cima da mesa jogado, na sala e tal, qualquer horário. Depois passou a carregar com ela, pra todo canto. E tela sempre pra baixo, sabe? Se o telefone vibrava, tarde da noite, ela pegava rapidinho, levantava, saía, disfarçava. E eu não era idiota, né? Eu só não queria admitir o que estava na minha frente. Teve uma noite que ela chegou bem tarde de um jantar de negócios, de acordo com o que ela disse. Tinha falado que ia com a equipe, mas quando entrou em casa, eu vi que ela tinha trocado de roupa. Ela saiu com uma e voltou com outra. O batom parecia que tinha acabado de sair, retocado. Nem olhou pra mim, foi pro banho. Aí na cama, ela ficou de costas com o celular na mão e digitando no teclado, quase uma hora. Aí só que a gota d'água mesmo aconteceu no domingo à noite. A Samara chegou de uma viagem de 3 dias. 3 ou 4 dias, não lembro agora. Ela disse que era um treinamento em Floripa. Eu acreditei, porque eu ainda tentava acreditar. Ela jogou a mala no chão do quarto e foi tomar banho. O celular ficou em cima da cama, desbloqueado. Ele fica desbloqueado por alguns poucos minutos, normalmente. Eu não sei se ela esqueceu ou se ela nem se importava mais, sabe? De bloquear a hora que deixava na mesa. Eu sabia que eu não tinha que olhar o celular dela, sabe? Mas alguma coisa me puxou. Eu peguei o celular e olhei. Na tela tinha umas conversas. E não era um homem. Vocês vão dar risada. Eram 3. Mensagem de voz, foto, áudio. Ela falava deles como se fossem segredos que ela guardava com orgulho. Mas o que me deixou de cara não foram, assim, vamos dizer assim, os flertes, né? Não sei nem se a palavra é usada ainda. Foi o jeito que ela falava de mim. Para um deles, ela escreveu assim: nossa, esse encosto tá quase indo embora. Só não chutei ainda porque eu tô resolvendo os detalhes. Pro outro, ela mandou um áudio, ela falou assim: ele é tão manso que nem reclama mais. Aceitou que eu sou a dona da história. E teve uma mensagem que tá na minha mente ainda. Ela falou assim: meu maior erro foi ter casado com alguém que nunca ia sair do lugar. Mas eu vou corrigir isso. Eu li essas mensagens, com o celular na mão, mas com uma raiva. Eu senti, sabe, eu sentei no chão ali, de cara. A Samara tava no banho, e banho demorado, cantando, fiquei ali, a tela ainda ligada no escuro, e eu senti assim, não foi um estouro, sabe? Eu senti que algo se partiu. Parece que ali foi uma ruptura no sentimento que eu tive. Um silêncio interior. Como se tivesse caiu a chave do disjuntor para sempre ali. Respirei fundo, coloquei o celular de volta na cama, do jeito que tava. Saí do quarto e fechei a porta. Fui pra sala, sentei no sofá e o Bruno Pérez, nome estranho, é meu cachorro, Bruno Pérez, veio e deitou no meu pé. Fiquei ali até ouvir o barulho do chuveiro parar. Naquela noite, ela deitou do meu lado como se nada tivesse acontecido. E eu nem consegui dormir direito, sabe? A vontade que me dava era de brigar, jogar na cara dela, perguntar o que era aquilo.
Mas daí com certeza ele ia falar: por que você mexeu nas minhas coisas? Ia querer inverter a situação, ia virar uma bagunça. Eu estava planejando fazer algo muito melhor, algo mais estruturado. Na hora que despertou o celular, eu já tinha levantado, tomado café sozinho, e eu tomei a decisão que eu não ia confrontar mesmo. Fiquei pensando nisso à noite. E nem ficar pedindo explicação. Ia fazer uma coisa muito melhor. Na manhã seguinte, eu fiz algo que eu não fazia há anos. Peguei meu telefone, saí pra rua e liguei para um advogado. E não era qualquer advogado. Era um cara que dava aula comigo na faculdade muitos anos atrás, o Ricardo. Ele largou a sala de aula e montou um escritório de direito de família. E a gente não se falava já fazia tempo, mas eu sabia que eu podia confiar nele. E eu marquei uma conversa para outro dia. Nas 24 horas que separaram essa ligação da reunião, eu agi como se nada tivesse acontecido. Fui dar minhas aulas, voltei para casa, fiz café, lavei louça. Samara viajou de novo aquela tarde, disse que era uma reunião emergencial em São Paulo. Eu só falei tá bom e continuei lavando os pratos. Ela nem notou que eu não perguntei nada demais. Eu sempre perguntava horário de voo, quando voltava, mas não perguntei nada. No escritório do Ricardo, o advogado, eu contei isso tudo. Não fiquei fazendo drama, não. Mostrei o que eu vi no celular. Descrevi lá as humilhações, a ameaça de divórcio, o jeito que ela me tratava em casa. Ele ouviu quieto, anotando tudo numa pastinha. Quando eu terminei, ele fez uma pergunta que mudou tudo. Você tem provas? Print, áudio, testemunha? Na hora eu dei uma travada. Eu falei, não tenho print, eu devia ter tirado o print. Como que eu ia pegar o celular dela de novo? Eu não tinha gravado nada. Eu só tinha aquela imagem na minha cabeça. E ele viu minha cara e falou, a gente vai ter que construir aí, vai ter que construir isso, construir alguma coisa, mas com calma. Se ela tem casos e te trata assim, ela tá cometendo uns erros e você só precisa estar preparado. Eu saí daquele escritório com a missão que parecia estranha, sabe? Continuar vivendo a mesma vida humilhante, mas de olho aberto agora. Nos outros 2 meses seguintes, eu tava tipo um detetive, sabe? Do meu próprio caso. Comecei a anotar tudo. Uma caderneta pequena que eu escondia no porta-luvas do carro. Dia, hora, o que ela falou, o que ela fez. A data tipo 15 de maio, Samara chamou de inútil porque esqueci de comprar pão. 22 de maio, ela disse que eu sou um estouro financeiro, na frente da sogra. E eu fui anotando tudo. Dia 3/6, chegou 3 da manhã com cheiro de bebida. Nem olhou na minha cara. Parecia bobeira, parecia pequeno, mas o Ricardo disse que essas coisas somadas com o tempo mostravam um padrão. Também comecei a juntar uns extratos bancários. As contas da casa, os gastos no cartão dela. Vi que ela pagava viagens que não batiam com as agendas do trabalho. Hospedagens em dia que ela devia estar em alguma reunião. Uns restaurantes que eu nem sabia que ela ia. E teve uma noite que ela chegou em casa tão cansada, deixou o celular no bolso do casaco pendurado na cadeira da cozinha. Eu esperei ela dormir. E eu tentei usar a mesma senha que eu já sabia que ela tinha. Eu imaginei que ela tinha mudado a senha. Mas não. Consegui desbloquear o celular. Peguei o celular, tirei print de tudo. Mandei pra mim esses prints, as conversas com esses 3 caras, os áudios, fotos, as piadinhas. Aí eu transferi tudo pro meu e-mail, apaguei tudo que eu tinha mandado. E meu coração batia tão forte que eu achei que eu ia acordar ela. Mas ainda bem que não acordou. E ela estava tão confiante no meu papel de trouxa que nem se preocupava. O mais difícil nesse período não foi juntar as provas. Foi continuar aguentando essas humilhações, sabe? Sabendo tudo que eu sabia e vendo tudo que eu tinha visto. Teve uma noite que ela chegou da academia, cabelo molhado, perfume diferente. E eu tava no sofá, vendo meu jornal. Passou por mim e disse rindo, você devia agradecer todo dia por eu estar aqui ainda. Qualquer mulher no meu lugar já tinha te largado faz tempo. Eu olhei pra ela e pela primeira vez eu não senti dor. Eu senti um negócio meio profundo, parece que eu tava cansado daquilo. O cansaço vinha lá de dentro da alma. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo? E ela riu de novo e subiu pro quarto. Naquela noite, eu dormi no sofá de propósito. O Ricardo me orientou a não sair de casa. Disse que se eu saísse, podia ser interpretado tipo abandono de lar. Eu fiquei. Continuei vivendo naquela casa que um dia foi nossa e agora parecia que era só dela. Dormia no sofá de vez em quando, cada vez mais, e não por falta de cama. Era falta de vontade de deitar do lado de alguém que já me tratava igual um lixo. Eu não tinha mais carinho. A Samara percebeu que eu fiquei distante. Mas ela interpretou do jeito errado. Achou que eu estava me encolhendo, que eu estava aceitando aquele papel de subalterno. E ela deu uma apertada maior. Começou a me chamar de encosto, na frente das amigas,
Falava no telefone com a porta do quarto aberta de propósito. Pois é, coitado, não tem ambição nenhuma. Se não fosse eu, a gente estava até hoje naquela casinha. O pior foi um sábado que a mãe dela veio visitar a gente. E a sogra sempre gostou de mim. Ela sempre me tratou bem. Mas naquele dia, enquanto eu lavava os pratos do almoço, eu ouvi as duas conversando na sala. A Samara falou alto assim para eu ouvir. Ele não traz nada para a mesa, mãe. Eu pago tudo, eu resolvo tudo, eu carrego tudo e ele só atrapalha. A mãe dela até tentou me defender. A sogra me defendendo. Olha só. Ela falou assim: mas ele sempre foi professor, filha. E você sabia disso quando casou. A Samara respondeu rindo: mas eu não sabia que ia ser tão patético. E eu continuei lá lavando os pratos. Terminei a louça, guardei tudo, saí de casa, não disse uma palavra, fui dar uma volta no quarteirão. Quando eu voltei, ela já tinha ido embora. Naquela noite, eu tirei a caderneta do porta-luvas e escrevi mais uma linha. Sogra presente, chamou de patético, mãe dela ouviu. No final do segundo mês, o Ricardo disse que a gente tinha bastante material já. Pediu para eu levar tudo no escritório. Print, anotação, o extrato, os áudios que eu consegui gravar. E ele passou um fim de semana organizando isso. Na segunda, ele me ligou e falou assim: Augusto, tem coisa aí que pode garantir pensão para você. Pelo que eu vejo, ela é a maior provedora. O casamento consolidado e o abuso emocional somado à infidelidade. A justiça não vai gostar nada, não vai gostar de estar do lado dela. E eu não queria dinheiro, eu só queria paz, sabe? Mas o Ricardo disse algo que fez sentido. Se você não pedir o que é seu por direito, ela vai sair dessa achando que te destruiu de graça. Eu falei, então vamos lá. Agora faltava só o gatilho. Eu precisava que ela repetisse a ameaça do divórcio. E eu sabia que não ia demorar. 3 noites depois, ela chegou em casa brava. Alguma coisa tinha dado errado no trabalho. Ela jogou a bolsa no chão, reclamou do barulho da TV, reclamou da janta, reclamou de tudo que você imaginar. Aí veio aquela frase, igual às outras vezes. Sabe o que é, Augusto? Talvez a gente tivesse que se divorciar. De vez. Eu tô cansada de fingir que a gente é igual. Eu peguei, respirei fundo e lavei a louça devagar, virei pra ela e falei com a voz mais calma do mundo. Tá bom, eu acho melhor a gente fazer isso mesmo. Ela piscou assim, a boca abriu, fechou, sem falar nada. Eu acho que ela achou que eu fosse implorar, chorar, entrar em pânico. Eu não fiz nada disso. Era o que eu queria mesmo, só continuei enxugando a mão no pano de prato. Espera, você tá falando sério? A voz dela saiu assim diferente. Parecia que tava tremendo. Eu falei, sim, respondi isso daí. Ela tentou rir, mas saiu meio forçado. Aí falou assim, você não ia sobreviver sozinho. Você sabe disso, né? Aí eu fui pra sala, sentei no sofá, liguei a TV, ela veio atrás, começou a me xingar. Disse que eu tava sendo infantil, disse que ia me arrepender, disse que eu era louco de trocar a vida que ela me dava. Eu não respondi nada. No dia seguinte, ela tentou uma outra tática. Acordou cedo, fez café da manhã, deixou meu prato na mesa e falou mansinho, você não vai falar sério, né? Foi só uma briga. Eu tomei meu café em silêncio, peguei minha mochila e daí eu fui dar aula. Antes de eu continuar a história, só uma observação aqui. Eu tô contando a história do Augusto para vocês e eu percebi que talvez se lá atrás ele tivesse reagido, não ficar sendo tão manso, ele nem precisasse chegar a esse ponto. No primeiro momento que ele reagiu a ela, ela já mudou. Entenderam? Às vezes precisa reagir. Às vezes você não pode se deixar ficar por baixo. Você não precisa ser tão manso assim. A hora que ele reagiu, as coisas mudaram. Mas o negócio já estava tão evoluído, realmente num nível tão alto de intensidade de briga, que praticamente já não tinha mais volta. Vamos continuar para a história. Na semana seguinte, ela tentou um carinho. Chegou do trabalho com uma camisa nova para mim, comprou minha cerveja favorita, sentou do meu lado no sofá, apoiou a cabeça no meu ombro, falou assim, a gente pode conversar? Eu não quero perder você. Foi fascinante assistir. Ela passou por todos os estágios em poucos dias. Deboche, raiva, choro, silêncio, carinho, chantagem. Cada vez que uma tática falhava, ela trocava para outra. E eu só repetia. Já falei. Vamos fazer o divórcio. Quando ela percebeu que eu não ia voltar atrás, aí deu mais medo nela ainda. Eu nunca tinha visto medo nos olhos dela. Nem quando a gente não tinha dinheiro para comprar remédio. Nem quando ela quase perdeu o emprego no quiosque. Agora o medo estava ali, escancarado. Ela me chamou no quarto. Fechou a porta, sentou na cama e falou assim baixinho. Você não vai fazer isso comigo, Augusto. Você não tem ideia do que você vai perder também. Eu olhei para ela, falei, eu já perdi tudo que importava, Samara. O resto a gente resolve no papel.
Aí a gente seguiu com o divórcio. No dia da audiência, o escritório do advogado parecia um consultório médico. Tudo branco, silencioso, frio. Sentamos em lados opostos da mesa. O advogado dela era uma mulher, meia idade, de óculos fundo de garrafa, folheava os papéis, cara de poucos amigos. Aí o Ricardo, meu advogado, começou a falar. Mostrou extratos, prints, anotações, áudios. A cada prova, o rosto da Samara perdia um pouco de cor. Quando ele mencionou a palavra infidelidade, ela tentou interromper. Isso não tem nada a ver. O juiz já era uma audiência preliminar, pediu silêncio. Aí veio o golpe que ela não esperava. O Ricardo explicou. Como ela era a maior renda durante a maior parte do casamento, como eu tinha provas de abuso emocional, como a infidelidade estava documentada, a legislação previa pensão conjugal, e não era pouca coisa. O advogado, no caso a advogada dela, pediu 1 minuto a sós com a cliente. Saíram da sala, aí quando voltaram a Samara estava branca. Não era cinza, era branca mesmo. O lábio tremendo. Ela sentou na cadeira do meu lado, coisa que não fazia meses, e sussurrou assim. Você tá mesmo fazendo isso? Sim, eu falei. Mas eu pensei que você precisava de mim, ela falou. Eu virei para ela e falei pela última vez com calma. Eu precisava, mas agora eu preciso mais de respeito. E ela não falou mais nada, só baixou a cabeça e ficou olhando para as próprias mãos. As semanas seguintes foram um corre-corre jurídico. A Samara tentou de tudo para reverter a situação. Ofereceu acordo por fora, disse que ia mudar, disse que ia parar de viajar, disse que a gente podia fazer terapia. E eu agradecia e já repetia, a gente já decidiu, não tem volta. Foi aí que veio o golpe baixo. Uma noite eu recebi um áudio dela, uma voz estranha. Ela sussurrou como se estivesse compartilhando um segredo sagrado. Augusto, eu tô grávida. Aí meu coração gelou. A última vez que a gente tinha tido alguma intimidade física foi 3 meses antes. Eu sabia a data porque ela passou o resto da noite no celular virada para a parede. Eu não gritei, eu não acusei, eu só perguntei, e quando que é a consulta? Ela disse que ainda ia marcar, mandou uma foto de um teste de gravidez. Um teste cortado, não dava nem para ver data nem marca. Mandei a foto pro Dr. Ricardo, ele respondeu na mesma hora. Isso é imagem de banco de dados, eu já vi essa foto em outro processo. Na manhã seguinte, eu respondi a Samara. Fico feliz em conversar sobre qualquer coisa depois da confirmação médica e do teste de DNA. Até lá o processo segue. Aí ela explodiu. Me ligou 12 vezes em meia hora, mandou áudio me xingando, me chamou de desconfiado, de mesquinho, de louco. Qualquer homem de verdade acreditaria na própria esposa. Aquela palavra de novo, de verdade. Lembra que ela sempre falava isso? Aí eu não respondi mais. 2 semanas depois, o circo armado dela desabou. Ela disse que tinha perdido o bebê. Depois disse que o médico falou em falso positivo. Depois disse que era estresse. Cada versão contradizia a anterior. Uma amiga em comum me contou depois que nunca teve gravidez nenhuma. Uma tentativa desesperada de parar o divórcio e me chantagear. Quando a verdade veio à tona, o advogado pediu desculpas formais. No caso, a advogada dela pediu desculpas formais ao juiz. E a Samara não olhou na minha cara o resto da audiência. O divórcio finalizou em 6 meses. Ela assinou tudo. Pensão definida, bens divididos. Fiquei com o apartamento, o que a gente comprou depois da casinha, e ela ficou com o carro do ano e as ações que acumulou. No tribunal, no último dia, ela olhou para mim, com os olhos meio marejados, e não era raiva, era diferente, sabe? Um arrependimento, eu acho. E ela falou assim, só para mim, eu não sei quem eu sou sem o controle da situação. Eu não respondi, só virei as costas e saí. Os meses seguintes foram estranhamente tranquilos. Eu continuei dando minhas aulas, passei a fazer caminhada no fim da tarde, me reconectei com alguns amigos que eu tinha deixado de lado, porque ela não gostava deles. Um dia, um ex-colega meu de trabalho, aliás, do trabalho dela, mandou uma mensagem para mim. Disse que a reputação da Samara no aeroporto estava meio abalada. As histórias daqueles casos extraconjugais dela vazaram, e ela perdeu um pouco de credibilidade com a equipe. Aí as promoções que ela esperava, além do que ela já tinha, simplesmente não vieram. 2 pessoas que ela treinou foram promovidas no lugar dela. Ela ainda tinha dinheiro, mas ela perdeu o que ela mais amava, que era poder, prestígio, sensação de ser superior. E os caras que ela se gabava, aí sumiram, né? Um por um, desaparecendo, conforme o divórcio ficou público. Nenhum deles quis assumir uma mulher com nome sujo, sabe, no tribunal e na empresa. Hoje, eu moro sozinho no mesmo apartamento, mas eu não me sinto sozinho. Acordo cedo, tomo meu café, dou aula, à noite leio um livro, vejo um filme. O meu cachorro, Bruno Pérez, dorme no pé da cama toda noite.
Eu não tenho mais aquele peso no peito. Não tenho mais ninguém me chamando de fracassado dentro da minha própria casa. Não tenho mais que engolir seco quando eu ouço a chave na porta. A lição que fica não é sobre vingança. É sobre uma coisa mais simples. Quando alguém ameaça te descartar, porque acha que está em cima de você, deixa acreditar nisso. Depois deixa a realidade ensinar o que o orgulho nunca ensina. Às vezes, a maior vitória não é provar que você é melhor, é simplesmente ir embora, se curar e deixar a vida fazer o resto. Hoje eu entendo uma coisa que eu levei anos para aprender. Dinheiro na conta não transforma ninguém em gente grande. O que faz uma pessoa ser grande é o jeito que ela trata quem está do lado dela. A Samara pensou que sucesso significava ficar pisando em mim. Descobriu tarde demais que o sucesso de verdade é conseguir dormir em paz, sabendo que você não destruiu ninguém no caminho. Eu perdi um casamento, mas eu encontrei minha dignidade de volta. E isso, meu querido, não tem preço. Se você está passando por algo parecido, se alguém te faz sentir menor do que você é, te digo uma coisa, você merece mais. Não aceita menos, não. E obrigado por ter chegado até aqui. Bom, essa foi a história do Augusto. Uma história... Ele superou bem a situação. Eu só acho que ele podia ter reagido logo lá atrás, quando ela começou, talvez, querendo diminuir ele. Talvez se ele tivesse reagido, mostrado peito, mostrado talvez... Não vou falar quem manda na casa, que não é homem que manda, não é mulher que manda, eu acho que isso é dividido. Mas mostrado talvez ser uma pessoa mais cabeça, um cabeça do lar, talvez não chegasse a esse ponto. Talvez não sei se ele realmente estava sendo frouxo. Aparentemente, pela história, ele era um frouxo, né? Tinha um jantar, tinha um almoço em família, ele que lavava a louça, ele que cuidava da casa. Os dois trabalhavam fora, mas aparentemente ele que fazia tudo. Então não sei se ele realmente não provocou isso aí. Quero agradecer essa história que foi enviada pra gente. E comenta aqui, o que você acha? Você acha que ele agiu certo? Ou você acha que realmente ele foi um frouxo? Eu, particularmente, vendo toda essa história, eu acho que tudo isso podia ser evitado. Claro, a não ser que se ele tivesse descoberto logo no começo a traição dela, a suposta traição, pelo menos nas mensagens estava claro, aí é complicado, né? Perdoar a traição é difícil. Mas o que você acha? Deixa nos comentários. Você é homem, você é mulher que ouviu essa história. E o mais importante, se a pessoa começar a querer te humilhar, jogar na sua cara alguma coisa, não baixa a cabeça. Responde. Tem que haver um equilíbrio nisso daí. A pessoa não pode achar que pode montar em cima de você. Tá bom? Um abraço. Até a próxima história. Se você tem uma história para envia para historiasvolante@gmail.com. Tá bom? Um abraço.